pessoal! Hoje o nosso papo de especialista é super especial. Trouxemos para ser entrevistado o Dr. Dalton Lima e vamos falar de um assunto que gera muita dúvida nos papais. Seja muito bem-vindo, Sr. Dalton. Obrigado. É um prazer ter você aqui com a gente e para a gente dar início a essa entrevista, a gente trouxe uma lembrancinha pela gratificação do senhor ter aceitado participar do nosso quadro, Muito viu? obrigado. Espero que o senhor goste. Que lindo. É uma xícara personalizada com o nosso Que quadro. Espero que o legal, senhor goste. É uma obrigado. lembrancinha simples, Gostei mas como eu disse, é muito. pela gratificação da gente de você ter aceitado a participar do nosso Eu quadro, tá? eu E o assunto de hoje, como eu disse no início, é um assunto que gera muita dúvida nos papais, que é o desenvolvimento do bebê, torcicolo, assimetria craniana e órtese craniana. Doutor, antes da gente começar com as perguntas, o senhor podia contar pra gente um pouco sobre o senhor, um pouco sobre sua profissão, o que tocou no coração do senhor para o senhor ter a profissão que o senhor tem hoje, o que levou o senhor a ser o doutor Dalton Lima? para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta formado, né, e pós-graduado em osteopatia. E dentro desse mundo da osteopatia foi onde eu conheci a pediatria e me encantei. E eu digo que eu fui escolhido, né? Muitas vezes a gente não tem muita intenção de trabalhar com alguma coisa e aquela parte da profissão aparece de repente e nos toca, e isso vem acontecendo há alguns anos, e tanto que agora os pais me nomearam como encantador de Ai, bebês. que lindo! Eu adotei desse nome, hoje é uma marca registrada minha, e consigo ajudar bebês que vêm de toda a região, que sofrem com várias alterações, dores de cólica, refluxo, dificuldades de amamentação, dificuldades de sono, de funcionamento de intestino. Então a gente consegue contribuir para a saúde desses bebês e para a qualidade de vida da família, que também consegue ficar mais tranquilo. Ai, é muito importante. Então a gente vai para a primeira pergunta, tá, doutor? Doutor Dalton, os primeiros meses do bebê são cheios de descobertas. Quais sintomas mostram que o desenvolvimento do bebê está acontecendo de forma esperada? Então, o que a gente precisa esperar de um bebê que está se desenvolvendo de forma saudável? Esse bebê, desde o nascimento, ele tem que ter um bom aleitamento, seja um aleitamento materno ou uma fórmula quando a mãe não consegue amamentar. Mas esse bebê tem que estar ganhando peso, tem que estar se desenvolvendo bem, tem que ter um bom funcionamento intestinal, tem que ter um bom funcionamento digestivo, tem que ter boa mobilidade do corpinho. A gente vai falar É muito sobre isso importante. ainda, mas ele tem que ter uma boa mobilidade, principalmente da região do pescocinho. E tem que ser um bebê que se adequa aos marcos motores em que a gente espera que esse bebê consiga realizar. Ali para 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. A cada mês o bebê tem que ganhar novas habilidades. E o bebê, ele precisa dessas habilidades para se desenvolver bem. E os profissionais que trabalham nessa área vão sempre estar avaliando para analisar o quanto esse bebê está conseguindo realizar aquilo que é esperado. Então, um bebê que se desenvolve bem dentro de tudo isso que eu falei, né? É um bebê que está se adequando e está adequado para a idade Para que a ele está idade que ele apresentando. tá. Ai, uma beleza. A segunda pergunta. Existe uma idade certa para o bebê começar a sustentar a cabecinha, rolar ou sentar? Existe. A gente fala muito sobre o tummy time, que é o tempo que o bebê fica de bruços, quando a Aham. gente vai treinando o bebê de bruços. Isso é um desafio para muitas famílias, porque tem bebês que fazem muito bem, que aceitam, e outros que Que não não aceitam, aceitam. né? O que é esperado? O tummy time, ele é orientado a ser realizado logo na primeira semana de vida. Então, quanto menor o bebê for acostumado e adaptado a ficar no tummy time, melhor. Mas o que gera muita frustração é que existe uma expectativa dos pais em que colocou o bebê de bruços, ele já vai Já conseguir vai reagir. sustentar o pescocinho. Mas não é assim. O que é esperado? Que o bebê, a partir de 3 meses, tenha uma força necessária para sustentar o pescocinho. Mas não quer dizer que antes disso a gente não precise fazer. Por isso que a gente já vai trabalhar desde a primeira semana de vida. Então, não necessariamente o bebê vai sustentar o pescoço por muito tempo. Muitas vezes ele vai rejeitar, vai ficar um pouco É. irritado. Mas mesmo assim, a gente precisa insistir nesse posicionamento para que, quando esse bebê possa chegar ali aos 3 meses, ele já tenha se habituado nessa posição. E aí sim ele vai conseguir ganhar essa contração necessária e conseguir realizar esses exercícios. Bem como você perguntou, em relação a rolar, a sentar. A rolagem é esperada a partir de 4 meses
e o colocar o bebê sentado, onde ele vai começar a sustentar o corpinho, principalmente pensando na introdução alimentar, por volta de 6 meses que ele precisa realizar. Ah, então tudo tem o tempo certo. E esse é um assunto, assim, como o senhor disse, que gera muita frustração, né, porque a gente espera. Eu também sou mãe, eu comecei a fazer o time time com meu filho, mas eu esperava que ele já fosse reagir, assim, de primeira, porque a gente costuma não entender muito o tempo deles também, né, Uhum. mas é muito importante, isso foi uma dúvida minha também. E a gente vai para a terceira pergunta agora, que é: muitos pais ficam comparando o desenvolvimento do filho com outros bebês. Isso pode ser prejudicial? Pode, porque cada bebê vai ter o seu desenvolvimento de acordo com os seus estímulos e com as suas capacidades. Tem bebês que apresentaram dificuldades no nascimento, outros bebês que muitas vezes já nasceram com algum tipo de torcicolo, algum tipo de tensão muscular, e não tem como a gente idealizar que todo bebê vai ser igual. É verdade. Então, o que que a gente precisa? Analisar cada caso individualmente, ajudar aquele bebê sobre aquela necessidade que ele tem, para que ele consiga se desenvolver bem. Então, comparar o bebê é uma coisa muito complicada e muito frustrante para os pais. Hum. Então, existem bebês, por exemplo, que conseguem engatinhar com 6 meses, e o esperado é de 8 a 10. E aí, quando esse bebê de 8 a 10 não engatinhou ou está com dificuldade, os pais se culpam porque o da vizinha engatinhou bem antes. Mas a gente tem que levar em consideração que existem marcos motores, existem períodos onde esse bebê precisa realizar cada desenvolvimento. E muitas vezes os bebês que conseguem adiantar são bebês fora da curva. Então não dá para se comparar com esses bebês, né? Então o comparativo realmente é uma coisa complicada que gera muita frustração. Uma pergunta que eu quero fazer para o senhor, assim, é normal que o bebê ele comece a engatinhar e, tipo, fazer várias coisas antes do mês? Tipo assim, o meu bebê ele começou a querer engatinhar com 5 meses. Com Uhum. 5 meses ele já, tipo, tinha firmeza no corpinho mesmo, Uhum. e ele ia. É normal que a criança ela se antecipe um pouquinho antes do prazo certo, assim, para que ela possa começar a engatinhar, começar a rolar? É normal a criança ser mais avançada, um pouco mais adiante? Pode acontecer. Como eu falei, é um bebê fora da curva. Então, Uhum. é um bebê fora daquilo que a gente espera ou do que ele precise para o seu desenvolvimento, né? Mas a gente não vai bloquear um bebê que está conseguindo fazer daquilo que ele já consegue fazer de forma adiantada. Uhum. Então, o que eu costumo dizer, se o bebê conseguiu realizar alguma habilidade antes do esperado, ótimo para ele. A gente vai incentivar para que ele continue se desenvolvendo de uma forma adequada e que isso não seja carregado como um problema. O que não pode acontecer é o bebê atrasar sobre aquilo que ele Sobre aquilo. precisa fazer. Então, um bebê que engatinhou com 5 a 6 meses, como eu falei, ele é um bebê fora da curva, ele desenvolveu mais rápido. Agora, um bebê que não engatinha com 11, com 1 ano, Aí já aí já é é preocupante. preocupante. Então a gente vai para a quarta pergunta. Quais sinais podem indicar que os pais devem procurar ajuda profissional o quanto antes? Olha, alguns sinais importantes que a gente precisa analisar. Quando o bebê acabou de nascer, dificuldade de amamentação, é muito É importante verdade. ter uma procura de profissionais da área da pediatria. Existem vários profissionais que podem contribuir, né, na questão da amamentação. O médico pediatra, o profissional que trabalha com aleitamento materno, né? Então, a consultora de amamentação, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta osteopata. Então, são profissionais que podem contribuir dentro desse processo de dificuldade do bebê. Porque o que acontece? Muitos casos, os bebês acabam indo para a mamadeira ou para a fórmula por falta de informação. Porque esse bebê poderia estar mamando muito bem no peito, mas ele teve dificuldades. E aí, o que que a mãe acreditou? Que o problema estava no peito dela. Que a criança E o problema rejeitou, né? estava nas tensões que esse bebê poderia estar apresentando. Então, desde o início, a gente precisa cuidar muito desse processo de amamentação, porque um bebê que mama bem, desenvolve-se bem, e ele vai conseguir realizar todas as outras etapas do desenvolvimento com facilidade, né? Bebês também que precisam de sinal de alerta, bebês que podem apresentar algum tipo de tensão muscular, né? Esse bebê que pode ter, apresentar ali algum tipo de preferência em relação a movimentos, limitações de movimentos do pescocinho ou do corpinho, são bebês também que precisam, de uma certa atenção. Ah, então tá bom. Quinta pergunta. O torcicolo em bebê é mais comum do que as pessoas imaginam.
O que é exatamente isso? Então, o torcicolo está relacionado a uma limitação que esse bebê vai apresentar no movimento do pescoço. Quando a gente fala em torcicolo, os pais se assustam porque não imaginam que pode acontecer um torcicolo com o bebê, mas pode, assim como o adulto, né? Existem bebês que já durante a gestação desenvolvem o torcicolo, né, por conta, às vezes, do posicionamento que ele Que ele ficou fica na na barriga. gestação, se eram bebês gemelares, por exemplo, gêmeos, se esse bebê sofreu algum tipo de tensão maior durante o parto, foi um parto dificultoso, um parto muito demorado, tudo isso pode gerar uma restrição muscular no pescocinho dele. Uma circular de cordão, um cordão enrolado, por exemplo, também pode. Então, tudo isso pode gerar uma restrição de movimento do pescoço e influenciar numa dificuldade de movimentar. E aí, esse bebê, quando ele começa a se desenvolver, os pais começam a observar que ele só deita e ir para um lado. Então, o pescocinho está sempre virado para o mesmo lado, ele não aceita virar para o outro, chora, briga, tem preferência de lado na hora de mamar no peito. Então, são sinais importantes que podem demonstrar um torcicolo. E o Nossa. torcicolo é uma tensão da musculatura que, em alguns casos, pode ser doloroso e em outros não. E vai gerar todas essas dificuldades nesse período inicial de vida do bebê, mas principalmente gerar repercussões importantes durante o desenvolvimento, porque um torcicolo pode influenciar, inclusive futuramente, numa escoliose, porque o bebê vai desenvolver com a coluna tortinha. Então, quanto antes a gente consegue ajustar e corrigir isso, melhor para o É, que bebê. uma coisa leva a Vai outra. levando a outra. Assim, alimentando essa pergunta que eu acabei de fazer para você, como os pais conseguem perceber os primeiros sinais do torcicolo no bebê? Os primeiros sinais eles vão ser muito claros quando os pais têm entendimento sobre isso, quando têm consciência sobre isso, né? Então, esse posicionamento vicioso do bebê, deitou, a cabecinha vai sempre para o mesmo lado. O que eu costumo dizer para os pais, começa a investigar as fotos antigas do bebê desde que nasceu e observa se ele está sempre posicionado da mesma Impressionante. forma. Isso é um indicativo grande. Se o bebê tem lado de preferência na hora da mamada, isso também é um indicativo de torcicolo, né? E quando ele está deitado, se você chama a atenção e ele não consegue virar para o lado contrário, se ele só vira para um lado, isso também é um indicativo de torcicolo. Ah, então. Se não tratado, o torcicolo pode trazer consequência para o desenvolvimento da criança? Muitas. Tanto na questão do aleitamento, como eu falei, então bebês podem apresentar dificuldade na sucção e na deglutição na hora da mamada por conta do torcicolo. Pode apresentar uma relação de refluxo também por conta desse torcicolo. E na questão do desenvolvimento, ele pode afetar o quanto o corpo do bebê trabalha de uma forma positiva para ele. Então, bebês podem ter dificuldade de fazer o tummy time, de fazer o controle cervical, dificuldade na rolagem. Então, bebês que acabam rolando só para um lado, não conseguem rolar para o outro. Na hora de sentar, esse bebê pode começar a inclinar a cabeça e o tronco, então ele pode ter um desenvolvimento alterado das curvas da coluna. Na hora de engatinhar, ele pode ter um engatinhar assimétrico e quando esse bebê se coloca para andar, ele também pode ter limitações Então pode prejudicar durante todo o durante todo o desenvolvimento. desenvolvimento da criança, né? Existe tratamento, doutor? Existe. O torcicolo, ele é tratável, né? Existem casos cirúrgicos, mas são, assim, muito raros, mas a grande maioria dos casos são tratáveis com estímulos, com fisioterapia, com osteopatia, que é a forma, a área que vai atuar nesse tratamento, que vai conseguir corrigir essas tensões e devolver essa função para o corpinho do bebê para que ele consiga se desenvolver de uma forma mais adequada. Doutor, uma pergunta assim que eu queria fazer para o senhor. Uma pediatra comentou comigo uns tempo atrás que hoje em dia não é mais recomendado o andador para criança. Isso tem relação com a escoliose, com o torcicolo ou com alguma coisa que vai atrapalhar mais para frente a desenvoltura do bebê? O andador, ele já foi inclusive proibido em alguns momentos, né? E ele é indicado por todos os bons profissionais da pediatria, indicam o não uso dele. Não usa. Andador, jump, tudo que possa facilitar demais o bebê para que ele consiga andar. Imagina comigo que um bebê, para que ele possa andar, ele precisa passar por todas as fases até se colocar em pé. Quando a gente coloca esse bebê dentro de um andador antes do tempo, esse bebê aprende a não a andar, ele aprende a andar sentado. Então ele solta todo o peso do corpo sobre o quadril, ele não tem uma força de sustentação suficiente na coluna e ele não ganha a força suficiente na perna que ele precisa para se sustentar em pé. Então, basicamente, ele vai andar com um apoio. Ele pode soltar todo o corpo ali e a perninha fica até às vezes dobradinha, Dobradinha. flexionada para andar. Então, ele aprende a andar daquela forma. E aí, o que que acontece?
vem aquela falsa sensação de que ele está em pé, que ele está andando, só que a hora que ele é colocado em pé sem o uso do andador, ele não consegue. E aí isso atrasa para que o bebê consiga andar de verdade, né? Além dos riscos domésticos, então muitos riscos de queimadura, quedas de escada, de degraus. Então, realmente o andador é um dispositivo para não usar e para não dar de presente principalmente. Não é recomendado o Não uso é do andador. recomendado. Ah, então tá bom. Doutor, muitos pais percebem a cabecinha do bebê achatadinha de um lado. Isso é comum? É mais comum do que a gente imagina, né? E é tratável. Então, assim, o que que acontece? O torcicolo é uma das principais consequências de uma simetria, tá? Então, o bebê que tem um torcicolo, ele vai acabar deitando só para um lado. Aquele lado onde o bebê deita, ele vai encostar muito, fazer uma pressão grande na cabeça daquele lado, e isso pode gerar uma assimetria, um achatamento. Então, aquela região começa a ficar amassada e ele precisa começar a apoiar a cabeça para o outro lado para conseguir essa correção. E ele só consegue isso a partir de um ajuste do torcicolo. Então, se o torcicolo não melhora, ele não aceita dormir para o outro lado e a cabeça continua assimétrica. Então, a gente precisa corrigir esse posicionamento do bebê para que ele consiga essa correção em relação à simetria. Mas realmente pode acontecer e é muito comum. O que causa a simetria craniana? Uma das principais causas seria o torcicolo, né? Existem bebês que já nascem com assimetria craniana pela questão do posicionamento gestacional. Então, às vezes teve muita compressão durante a gestação, era um bebê muito grande para uma mãe pequena, ou eram gemelares, né? Eram gêmeos e tiveram que dividir um espaço pequeno ali. Então, a cabeça já pode nascer amassadinha, ou ele desenvolve essa simetria no decorrer da vida, por conta do posicionamento vicioso mesmo. Então, o bebê, toda vez que vai deitar, todos os sonos do dia e os sonos da noite ele está deitado para o mesmo lado. Então isso vai amassando a cabeça daquele lado. Então, é quase a mesma pergunta aqui, né? Dormir sempre do mesmo lado pode influenciar, então, né? Pode sim, é uma das A principais simetria. causas, né? Porque é o período em que o bebê está apoiando a cabeça, é o período em que ele está fazendo maior contato e a cabeça dele vai crescer a todo tempo. Então, enquanto está crescendo, ele se adapta. Aonde ele está encostando muito, vai gerar um achatamento por conta desse posicionamento vicioso. Sim. Então vamos para a próxima pergunta. Quais, quando os pais devem se preocupar a procurar uma avaliação? Em relação ao quadro geral do bebê, ele já pode ser avaliado desde o primeiro dia de vida, tá? Então, em relação à questão das tensões e das preferências, da dificuldade na amamentação, também pode ser avaliado desde o primeiro dia de vida. E em relação às assimetrias, assim que os pais começam a perceber, porque as primeiras pessoas que observam são os pais. Às vezes eles passam por consulta e não é observado, mas os pais nunca deixam falhar. Então, quando chega uma mãe para mim e desconfia que o filho tem assimetria, quando a gente vai fazer a medida, realmente tem, porque o olhar de mãe é um olhar clínico. Então, a primeira suspeita de que o bebê pode ter uma assimetria já deve procurar ajuda o quanto antes, porque a gente tem tempo para corrigir uma assimetria. Nem toda assimetria vai dar tempo de corrigir, né? Aham. Então, a gente tem mais ou menos até o período de fechamento das fontanelas, as moleiras, onde a gente consegue, reposicionando, ajustar aquele crânio. Quando ultrapassa esse período de fechamento, a gente ainda tem uma tentativa de solução que seria com as órteses, mas, dependendo da idade desse bebê, nem as órteses conseguem Conseguem corrigir. corrigir. A órtese craniana ainda gera muitas dúvidas e até medo em alguns pais. O que ela realmente é, doutor? A órtese craniana realmente ela gera um certo receio, um certo medo nos pais. Nada mais é do que o capacete, né? O É. capacetezinho que o bebê precisa usar. O que que ela faz? O que que é a função da órtese? Por conta do vício de posicionamento desse bebê, ele não consegue deitar do outro lado. Muitas vezes ele não tem essa facilidade. E aí ele não consegue ajustar esse crescimento. A órtese nada mais é do que um molde para o crânio do bebê. Então, é um capacete onde o bebê vai ter espaço para crescimento e ele pode deitar a cabeça para qualquer lado, porque ele não vai ter lado de apoio mais. A órtese é um plástico rígido e ela não deixa ele encostar a cabeça diretamente no colchão. Então ele vai ter sempre dentro da órtese um espaço oco para aquela região onde tem assimetria consiga crescer. Assim, uma dúvida, assim, que eu acredito que seja de vários pais por aí. O capacetinho, ele incomoda o bebê?
Não dá para dizer que ele não incomoda, porque ele vai ter que ser usado 23 horas por dia. Então, é um tratamento de longo prazo, né? A gente precisa permanecer com o capacete no bebê por um período longo, durante o dia, durante a noite. O bebê vai dormir com o capacete para que todo o período em que a cabeça está crescendo, ela seja moldada. Por isso que a gente sempre orienta. Começou a perceber sinais de assimetria nos primeiros dias de vida, primeiros meses de vida, procura ajuda para que você muitas vezes não dependa do uso da órtese, porque tem muitos casos que a gente consegue resolver só reposicionando, nem precisa da órtese, mas esse bebê tem que chegar cedo para o tratamento. Em quais casos a órtese é indicada? Ela é indicada para bebês que já ultrapassaram a data limite para uma correção, então bebês que já têm a fontanela, a moleirinha muito pequena, bebês que não tiveram evolução com reposicionamento em 2 ou mais atendimentos, então a gente faz o acompanhamento, se as medidas não mudam em 2 ou mais atendimentos, é um indicativo de órtese, e se o bebê tem uma regressão, então se ele piora de uma simetria de um atendimento para o outro, também é um indicativo de órtese. Então, existem alguns critérios ali para que a gente consiga definir se o bebê realmente precisa ou não. Tá. Existe uma fase ideal para iniciar o tratamento? Com a órtese, É. existe, né? A gente tem ali, então, esse período inicial de vida do bebê até 6, 7 meses, onde a moleirinha ainda vai ser maleável para conseguir reposicionar. E aí, depois disso, se não há evolução, a gente encaminha para o tratamento da órtese. Mas ela não vai ser, ela não pode ser realizada em qualquer idade de vida de uma criança, né? Então, ele deixa de ser bebê, ele se torna uma criança e a órtese vai ser usada. Não, se a criança já apresenta ali na fase de 1 ano e meio a 2 e ainda tem alguma assimetria, dificilmente vai ter algum tipo de correção, né? Não que não possa existir uma correção, mas é mais difícil. Então, mesmo que o bebê tenha passado ali logo pelo seu sexto, sétimo mês, o quanto antes puder ser iniciado o tratamento da órtese, melhor. Beleza. Então, se conseguir iniciar o tratamento da órtese até pelo menos 1 ano, é o período ideal ali para ainda conseguir uma correção para esse crânio. Muita gente acha que é apenas estética. Isso é mito? É mito. O que que a gente precisa ter consciência quando a gente fala de uma simetria craniana? Eh, não é só estética, não é só uma cabeça amassada. O que que uma plagiocefalia, que é uma das simetrias mais comuns, vai influenciar? Então, imagina que a cabeça do bebê de um lado cresceu normalmente, do outro lado ela tem um amassado. O crânio do bebê, ele é todo dividido. E ele só vai crescer assimétrico porque o cérebro está lá dentro e está precisando empurrar essa camada óssea para conseguir crescer, se desenvolver. O cérebro não vai deixar de crescer, ele Aham. vai crescer se adaptando. Então ele cresce empurrando esse crânio para onde consegue. Por isso que os bebês que têm assimetria de plagiocefalia, quanto maior o nível de assimetria, mais deformidades na face eles vão apresentar. Então o problema não está exatamente lá atrás. Lá atrás vai realmente ter uma questão do formato, mas o problema está na frente e nas funções. Então, um bebê que tem Entendi. plagiocefalia é um bebê que pode desenvolver um desvio de mandíbula, que futuramente pode ser uma mordida cruzada. É um bebê que pode desenvolver um desvio de septo, que pode ter dificuldades respiratórias. É um bebê que pode ter um desenvolvimento diferente em relação ao tamanho dos olhos também e da face, o quanto a face dele vai repercutir nesse crescimento. Então é bem Então, prejudicial. não é só estético, realmente é muito relacionado às funções e ao crescimento facial. Essa foi a nossa última pergunta. Doutor, para a gente poder encerrar essa nossa entrevista, o senhor quer deixar as suas redes sociais para as mamães que queiram agendar uma consulta, que tenham alguma dúvida para estarem procurando e entrando em contato com o senhor? Claro. Meu Instagram, para quem quiser tirar dúvidas e principalmente receber muitas dicas, é @o encantador de bebês. A gente está localizado aqui em Tararé, no coração da cidade, na rua São Pedro, número 715, na Clínica Dalton Lima, uma clínica especializada no tratamento de dores para todas as idades, inclusive dos bebezinhos. Doutor, muito obrigada pelo senhor ter aceitado participar da nossa entrevista. Acredito que seja muito importante para algumas mamães, porque às vezes tem dúvida e não procura, né, um tratamento, assim, tem um certo receio. Então eu agradeço o senhor de coração. Eu acredito que tudo que o senhor disse aqui foi muito fundamental. Para você que está assistindo o nosso vídeo, compartilhe com alguma mamãe essas dicas importantes que o doutor passou para a gente. E comenta aqui qual é o próximo assunto que você gostaria de ver aqui no Papo de Especialista. Porque na Junitex, quem entende, fala aqui.